Já aconteceu com você de você ajustar um injetor Siemens piezoelétrico, aplicação Ford Ranger, e ficar uma batida na injeção muito forte? E a pré-injeção está ajustada, todos os valores estão ajustados, e você ter vivido esta situação? Bom, se você já passou por isto, assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Curta, comente e se inscreva. Bom, para que a gente possa compreender por que acontece a batida da injeção, mesmo o injetor apresentando valores dentro das tolerâncias de tabela de teste, tem alguns pontos que você tem que avaliar antes para que não venha a acontecer esse tipo de problema. O injetor piezoelétrico, ele tem um elemento piezo que, através de uma diferença de potencial nas lâminas de cristal de quartzo, a capacidade que ele tem de armazenar essa diferença de potencial, quando uma tensão que pode ser, dependendo da aplicação, de 140 até 220 volts, uma corrente altíssima de 25 amperes, variando, claro, se varia a tensão, varia a corrente. Quanto menor a tensão, menor é a corrente. E o elemento piezo, ele tem que ser avaliado antes de ser montado na parte de avaliação. Ele tem que ser avaliado quanto à resistência elétrica dele. Então, a resistência elétrica de um elemento piezo desta aplicação varia de 180 a 200 kΩ. Veja, nós estamos falando de resistência elétrica. O teste de isolamento, se você tem um aparelho FSA 050, que a escala máxima de isolamento é em giga, né? Então, o valor tem que estar maior que 1 giga ohms. Se o seu aparelho é em mega, se o isolamento perfeito é em mega, 110 mega, por exemplo, a deficiência de isolamento é dado em valores em quiloohms. Até 999 quiloohms, nós temos aí comprometido o elemento piezo, ou seja, tem uma fuga de tensão para a massa. E, consequentemente, o elemento piezo não vai se expandir e vai atrasar a injeção e o volume de óleo injetado é comprometido. O teste de capacitância é o teste que mostra para nós, avaliando o elemento piezo, que eles têm capacidade, que o elemento peso tem capacidade de armazenar a tensão elétrica, que varia de 140 a 220, e se expandir. Por isso que você usa um multímetro LCR, onde você permite você medir a capacitância, que é de 3 a 3,2 microfarad. Mas tem um outro teste que é muito importante, que é o teste do curso do elemento piezo. Então, através do momento em que o elemento piezo está pulsando, eu tenho que ter um curso de expansão fora do injetor. Esta avaliação se faz fora do injetor, através de um relógio comparador e um pulso elétrico. O quanto esse elemento piezo vai se expandir de 38 milésimos a 42 milésimos de milímetro. É o quanto tem que se expandir, perfeito? Então, quando o elemento piezo se expande, ou seja, quando recebe alimentação, ele se expande, fazendo com que esse pistãozinho abra a válvula, descarregue a pressão e aconteça a injeção. Se ele está com as características construtivas, elétricas, né, e mecânica, que é o curso, este pistão vai abrir a válvula no tempo certo.
Ora, como é que eu vou saber se está comprometido esse tempo de injeção? Através do teste hidráulico, numa bancada de teste, emissões. Emissões é o valor hidráulico que representa para nós o comportamento, seja de uma bobina ou de um elemento peso. Neste caso aqui é um elemento peso. Para quê? Para saber se ele vai atuar rápido, adiantando a injeção, ou se ele vai atuar mais lento, atrasando a injeção. Claro que isso impacta no volume de óleo. Por isso que, além da avaliação elétrica e mecânica, nós precisamos avaliar emissões através de uma bancada de teste usando os valores do plano de teste. Ok? E agora nós vamos ter a oportunidade de fazer esta avaliação hidráulica em uma bancada de teste. Para que nós possamos fazer o teste de emissões, o teste hidráulico, que vai determinar para nós se a injeção está adiantada ou atrasada, para responder justamente a pergunta que nós fizemos no início desta dica técnica, que é o golpeio na injeção, estando a pré-injeção correta. Então, o teste que vai nos permitir avaliar esta condição é o teste de emissões, além, claro, dos testes elétricos e o teste mecânico, ok? Que é o curso do elemento peso. Nós vamos, para facilitar, nós já estamos com o resultado aqui para ganharmos tempo e nós vamos visualizar a tabela de teste na televisão, onde vai permitir ter uma visão mais ampla e nós fazemos os devidos comentários. Então vamos ver o plano de teste na televisão. Aqui está o teste de emissões, aonde a duração da excitação da largura do pulso é de 460 microsegundos, a pressão é 80 megapascal, 800 bar de pressão, o volume de óleo nominal é 20 milímetros cúbicos por curso, uma tolerância de mais ou menos 4, vai 16 a 24. Quando este valor de óleo, conforme o resultado está aqui, ó, no tempo de medição de 40, é claro que eu parei no meio da avaliação hidráulica para que a gente pudesse ter a imagem do óleo. Então, nós temos aqui como resultado parcial, claro, porque ainda não terminou o tempo de medição, de 20. Vamos considerar que este tempo seja o tempo final, seja o valor final do teste de emissões. Então, ele está nominal, significa dizer que a injeção não está adiantada nem atrasada, está no tempo ideal. A agulha do injetor está aproximadamente subindo aí 17 centésimos de milímetro, já que o plena carga é 19, 20 centésimos, 21, dependendo da aplicação. É este teste. Se este valor der abaixo de 20, quanto mais distante de 20, mesmo estando verde, quanto mais distante de 20, nós estamos com a injeção atrasada. Quanto mais acima de 20 do valor nominal, quanto mais distante do nominal para mais, 21, 22, está adiantada a injeção. Então, cuidado que aqui não existe aquela situação de estar verde e estar bom. O ideal é o nominal, sempre o ideal é o nominal. Quanto mais distante do nominal para menos ou para mais, é o desvio do tempo de injeção que nós temos naquele injetor. Ok? Muito bem, desta forma eu já posso avaliar. Se eu tenho uma injeção adiantada, isso aqui estaria com 22, 23, 24. 24 seria o máximo, 22, 23. E a pessoa muitas vezes vê verde, 23, exemplo, vamos considerar aqui, deu 23, ele diz assim, não, está ótimo, está verde, está um pouco acima do nominal. Mas isto acima do nominal, neste teste de emissões, está indicando que a injeção está adiantada. O elemento piezoelétrico, ele está com uma atuação muito rápida, abrindo a válvula muito rápida, fazendo com que a agulha do bico também
inicie seu tempo de injeção muito rápido. E todos os volumes de injeção, todas as injeções, de acordo com o regime de trabalho, vão estar adiantadas. Principalmente saindo de marcha lenta, que é o crítico, para a rotação. Então eu começo a ter um golpe muito grande. E muitas vezes as pessoas associam somente a pré-injeção. Não, é pré-injeção e o tempo de injeção. A pré-injeção tem que estar abaixo do nominal e o tempo de injeção tem que estar nominal. E aí, respondendo a pergunta que nós fizemos no início do nosso bate-papo, ok? O que leva o injetor piezoelétrico Ford Ranger, injetor Siemens, aplicação Ford Ranger, ter uma batida na injeção muito acentuada? Pré-injeção alta, ok? Mas você já ajustou. Qual é a outra situação que é mais crítica que as pessoas não se atentam? Emissões. Emissões tem que estar nominal, que é o tempo do atuador, que é o tempo de injeção. Espero que estas explicações referente aí à batida da injeção fique claro, principalmente para essas aplicações Siemens, porque estamos lidando com um injetor piezoelétrico, onde o atuador é muito sensível, muito rápido. Se você deixa emissões ligeiramente altas, acima do nominal, a batida da injeção vai ser muito forte, ok? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe as suas perguntas, sugestões. As perguntas eu mesmo tenho o cuidado de responder para vocês. Bom? Até a próxima.